Há segredos que moldam a vida de forma silenciosa, tão profundos que se tornam quase invisíveis. Neste vídeo, vamos explorar não apenas conceitos de mudança, mas a arquitetura oculta da mente humana. O que você vai ouvir hoje pode incomodar, e talvez por isso seja tão necessário. Fique até o final porque há verdades que só fazem sentido quando se vê o quadro completo, e talvez, depois de hoje, você nunca mais consiga pensar da mesma forma. Imagine sua mente como uma cidade antiga, cheia de ruas estreitas, becos escondidos e portões trancados. Ao longo da vida, você caminhou por essas ruas sem perceber que sempre seguiu o mesmo trajeto. O Poder Sem Limites não é apenas um livro sobre motivação. É um mapa para destruir os portões que você nem sabia que existiam e reconstruir essa cidade mental com novas leis, novas rotas, novas possibilidades. Tony Robbins parte de um princípio perturbador. A maioria das pessoas vive como prisioneira de padrões invisíveis. Há quem ache que está tomando decisões livres, mas na verdade está apenas repetindo instruções gravadas há anos. São hábitos, memórias, crenças e experiências que formam um roteiro silencioso, determinando o que você sente, como reage e até onde consegue chegar. O mais inquietante é que esses padrões não precisam ser verdadeiros para controlarem sua vida. Basta que você acredite neles. E sem perceber, você passa a viver de acordo com uma programação que não escolheu. Robbins mostra que se quiser mudar sua vida, você precisa ir muito além de pensar positivo. Precisa entrar no código-fonte do seu próprio ser. Mas como reprogramar algo que você nem vê? Aqui está um dos pontos centrais. Toda mudança real começa com a percepção. Antes de alterar hábitos, antes de criar objetivos, você precisa desenvolver uma consciência quase cirúrgica sobre como está vivendo agora. Isso exige coragem para encarar aquilo que você evita. Significa se perguntar: o que na minha vida é fruto de escolha? E o que é apenas repetição? Essa reflexão é como acender uma tocha em um corredor esquecido. De repente, você enxerga o mofo nas paredes, o pó acumulado, as portas que nunca foram abertas. E com essa nova luz, percebe que não basta querer resultados diferentes. É preciso mudar o significado que você dá para as coisas. Tony Robbins insiste que a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade das perguntas que você se faz. Perguntas fracas geram respostas fracas. Por exemplo, por que nada dá certo para mim? É uma sentença, não uma busca. Já, o que posso aprender com isso para melhorar? Abre uma janela. No silêncio sombrio da mente, perguntas são como chaves que podem destrancar portas para um futuro diferente ou mantê-las seladas para sempre. E aqui está a verdade desconfortável. Muitas vezes, você não muda porque, no fundo, tem medo de perder quem você pensa que é. As pessoas se agarram aos seus limites porque se identificam com eles. É como segurar uma âncora e, ao mesmo tempo, desejar nadar para longe. Robbins nos provoca a soltar essa âncora, mesmo que a sensação inicial seja de estar à deriva. No entanto, soltar a âncora não basta. É preciso apontar para um novo destino. Aqui entra o conceito de modelagem, a prática de identificar alguém que já conquistou o que você deseja e entender com precisão quais são seus padrões mentais, emocionais e comportamentais. Mas cuidado! Não se trata de copiar superficialmente, e sim de absorver a essência da estratégia que funciona. Pense em um mestre artesão. Se você observar apenas o movimento das mãos, vai perder o que realmente importa. A intenção por trás de cada gesto, o tempo de cada decisão, o peso de cada escolha. Robbins diz que, ao modelar alguém, você deve se aprofundar a ponto de entender a estrutura mental que sustenta suas ações. E quando essa estrutura passa a fazer parte de você, a mudança deixa de ser temporária. Mas há um desafio. Seu cérebro sempre vai tentar voltar para o conhecido. Existe uma inércia psicológica que puxa você de volta para o padrão antigo, como um elástico que se estica, mas insiste em retornar à posição inicial. É aqui que entra a necessidade de criar gatilhos mentais e físicos que ancorem o novo comportamento. Robbins fala muito sobre o poder da fisiologia.
Postura, respiração, movimento. Seu corpo não é apenas um veículo, é um código de acesso para estados mentais específicos. Se você se senta curvado, respira superficialmente e mantém o olhar baixo, seu cérebro associa isso a um estado emocional específico e, inevitavelmente, seus pensamentos e decisões começam a se alinhar a essa energia. Mudar o corpo é, muitas vezes, a forma mais rápida de mudar a mente. Por isso, Robbins desafia o leitor a não esperar que a motivação venha para agir. Ação gera motivação, e não o contrário. No instante em que você rompe o padrão com um ato físico, por menor que seja, você envia um sinal para o cérebro. A programação mudou, e aqui começa o aspecto mais sombrio dessa jornada. Não há retorno. Uma vez que você vê a extensão do controle que pode ter sobre si mesmo, não pode mais se refugiar na desculpa de que não é possível mudar. A responsabilidade se torna inevitável. Você percebe que, em grande parte, é você quem determina o que sente, como reage e o que cria. Mas isso exige disciplina. O poder sem limites não é um presente que você recebe. É uma habilidade que você cultiva, e como toda habilidade, ela se atrofia se não for usada. Robbins nos lembra que, assim como músculos enfraquecem sem treino, sua mente perde força quando você para de desafiá-la. Ao compreender isso, você começa a enxergar que cada decisão, por menor que pareça, está moldando um futuro específico. Pequenas escolhas, repetidas todos os dias, criam um destino tão inevitável quanto o nascer do sol. E é aqui que mora a parte mais inquietante. Você já está se tornando algo. A questão é se está se tornando o que deseja ou apenas o reflexo de velhos padrões. Nos próximos momentos desta jornada, vamos aprofundar esse mergulho. Vamos atravessar as sombras da autossabotagem, explorar o poder da linguagem interna e entender por que alguns conseguem transformar a própria vida em obra-prima, enquanto outros permanecem presos em um ciclo que repete o mesmo capítulo para sempre. E quando chegarmos lá, talvez você perceba que o maior limite que já teve nunca esteve do lado de fora. Você já reparou como certos pensamentos voltam sempre, como se fossem ecos em uma caverna? Não importa o quanto você tente esquecê-los, eles se infiltram na sua consciência, sempre do mesmo jeito, sempre nas mesmas circunstâncias. Isso não é coincidência. Isso é padrão, é programação. Robbins afirma que a mente é como um imenso arquivo de referências, e cada estímulo externo é um gatilho que abre uma pasta específica, cheia de memórias, emoções e interpretações pré-definidas. Quando alguém fala com um certo tom de voz, quando você vê uma determinada expressão no rosto de outra pessoa, quando sente um cheiro específico, sem perceber, seu corpo e mente respondem de forma automática, baseando-se em experiências antigas. É quase como se você fosse hipnotizado por sua própria história. E enquanto essa hipnose durar, a sua liberdade será uma ilusão. Mas aqui está o ponto inquietante. Assim como essas respostas automáticas foram programadas, elas podem ser reprogramadas. Robbins ensina que mudar um padrão exige duas coisas. Primeiro, quebrar o estado mental no exato momento em que ele aparece. Segundo, substituí-lo por uma resposta nova, até que ela se torne automática. Isso pode ser tão simples quanto mudar sua postura quando sentir medo ou alterar o tom de voz quando estiver prestes a ceder à raiva. Mas a simplicidade não deve ser confundida com facilidade. O que você está fazendo é lutar contra anos, às vezes décadas, de condicionamento. Para entender a profundidade desse processo, imagine que cada padrão é como uma estrada muito usada. Ela está pavimentada, sinalizada e, por hábito, é o caminho que seu cérebro prefere seguir. Criar um novo padrão é como abrir uma trilha no meio de uma floresta fechada. No início é difícil, exige esforço constante, mas com o tempo, se você continuar usando essa nova rota, ela se tornará mais fácil e a antiga começará a ser coberta pelo mato do esquecimento. Robbins também aborda o poder da linguagem. Não apenas a que usamos para falar com os outros, mas a que usamos para falar com nós mesmos. Palavras são como códigos que ativam emoções específicas. Se você constantemente diz a si mesmo que está exausto,
seu corpo responde com peso e lentidão. Mas se diz que está desafiado, o cérebro interpreta como um chamado para a ação. Essa não é uma simples troca de palavras, é uma reprogramação emocional. No entanto, aqui está um detalhe sombrio. A maioria das pessoas é escrava de um vocabulário herdado, um conjunto limitado de palavras e expressões que mantém sua experiência de vida igualmente limitada. Robbins propõe expandir e refinar o seu vocabulário emocional para criar novas possibilidades de reação. É como trocar lentes em um óculos. De repente, o mundo que você vê muda, mesmo que os fatos permaneçam os mesmos. E não se trata apenas de mudar como você fala, mas de mudar as imagens que você cria na sua mente. A imaginação não é apenas fantasia, é um ensaio mental que prepara seu corpo e emoções para o que está por vir. Se você se imagina fracassando, está treinando seu sistema para aceitar o fracasso. Mas se imagina vencendo, com detalhes sensoriais e emocionais, está treinando para o sucesso. Isso nos leva a outro conceito central. A mente não distingue com clareza o que é vivido do que é intensamente imaginado. Esse é um poder perigoso e libertador. Perigoso, porque pode reforçar seus medos se usado inconscientemente. Libertador, porque pode criar novas realidades internas que, cedo ou tarde, se manifestam no mundo externo. Robbins chama isso de condicionamento neural, um processo pelo qual você cria e fortalece caminhos mentais até que eles se tornem seu estado padrão. E aqui está algo que pouca gente percebe. Cada emoção que você cultiva é como uma semente plantada. O problema é que muitos estão regando o jardim errado. Passam anos alimentando ressentimento, medo, insegurança e depois se surpreendem quando a colheita é amarga. Para mudar essa dinâmica, é preciso disciplina para cultivar emoções que sirvam ao seu propósito. Isso não significa viver em uma euforia constante, mas manter um estado interno que favoreça a ação e a clareza. Robbins defende que a emoção é o combustível e que escolher o combustível errado pode destruir qualquer máquina, por mais bem construída que seja. Mas como manter esse estado quando o mundo parece conspirar contra você? É aqui que entra a importância do que Robbins chama de padrões de excelência. Ele sugere que você identifique situações em que já esteve no seu melhor, momentos em que se sentiu confiante, capaz, no controle, e ancore essas sensações em um gesto, palavra ou imagem mental específica. Assim, quando precisar, poderá acionar essa âncora e acessar instantaneamente um estado de alto desempenho. Essa prática pode parecer estranha à primeira vista, mas pense, quantas vezes uma música, um aroma ou uma fotografia já não trouxeram de volta uma emoção intensa, mesmo anos depois? Isso é ancoragem. A diferença é que, neste caso, você aprende a criar e controlar esse gatilho de forma intencional. O mais fascinante e, ao mesmo tempo, perturbador é perceber que não somos tão diferentes de programas de computador. Comandos certos geram resultados previsíveis. E, quando você entende o sistema, pode começar a escrever seu próprio código. Mas essa responsabilidade vem com um peso. Se você sabe que pode mudar e não o faz, a culpa não pode mais ser terceirizada. Nos próximos passos desta jornada, vamos entrar no território onde poucos têm coragem de ir, a desconstrução das crenças mais profundas. Vamos questionar aquilo que você jurou ser verdade e expor a fragilidade de certezas que sustentam sua identidade. Porque, no fim, o poder sem limites não está no que você sabe, mas no que você está disposto a desaprender. As crenças são as fundações invisíveis sobre as quais você constrói toda a sua vida. São como pilares enterrados sob a superfície. Você não os vê, mas todo o edifício da sua existência repousa sobre eles. Robbins diz que, se esses pilares forem frágeis ou mal posicionados, não importa o quanto você pinte as paredes ou troque a mobília, a estrutura sempre estará vulnerável a desmoronar. O lado mais sombrio dessa metáfora é que muitos vivem décadas sem sequer examinar suas fundações. Herdam crenças da família, da escola, da cultura, de experiências passadas,
e passam a vida defendendo essas ideias como se fossem verdades absolutas. Mas, na verdade, são apenas interpretações. E interpretações podem mudar. Pergunte a si mesmo: quantas verdades que você defendia com convicção há 10 anos, hoje já não fazem mais sentido? E se isso aconteceu antes, o que impede que esteja acontecendo agora, com outras coisas que você acredita? Esse é o ponto de ruptura que Robbins convida você a alcançar, o momento em que entende que suas crenças não são você. Elas são escolhas, e, como qualquer escolha, podem ser refeitas. Mas mexer nesse alicerce é doloroso. Imagine passar anos acreditando que não é bom o suficiente para alcançar determinado objetivo. Essa crença moldou suas ações, limitou seus riscos, filtrou suas oportunidades. Agora, ao perceber que talvez isso não seja verdade, você se vê diante de um abismo. Se esse fato não era real, então o que mais na sua vida foi construído sobre mentiras? É aqui que muitos recuam. Porque destruir crenças não é como apagar palavras num papel. É como demolir um prédio onde você ainda mora. A poeira caos, e por um tempo você fica sem teto, sem segurança. Mas como Robbins afirma, é nesse espaço vazio que surge a chance de construir algo novo. O processo começa identificando as crenças limitantes mais influentes na sua vida. Elas geralmente se apresentam como afirmações absolutas. Eu não consigo, eu não mereço, isso é impossível para mim. São frases curtas, diretas e, muitas vezes, repetidas em silêncio. Para desativá-las, é preciso primeiro questioná-las com brutal honestidade. Robbins sugere perguntas como: isso é sempre verdade? Quem me ensinou isso? Essa pessoa é um modelo de vida para mim? Quais seriam as consequências de continuar acreditando nisso nos próximos 10 anos? Quando você começa a responder, algo perturbador acontece. Percebe que muitas das suas certezas foram herdadas de pessoas que também estavam presas às próprias limitações. Você aceitou conselhos de quem nunca saiu do lugar, internalizou medos de quem nunca tentou, adotou regras de quem nunca jogou o jogo para valer. Ao identificar essas origens, a crença começa a perder força, e quando ela enfraquece, abre-se espaço para substituí-la por algo mais útil. Robbins enfatiza que não basta remover uma crença. É preciso imediatamente colocar outra no lugar, porque a mente não tolera o vazio. Se você não a preencher, ela vai buscar o que já é familiar, e o antigo padrão voltará. Aqui entra a criação de crenças fortalecedoras. Elas não são fantasias ingênuas, mas interpretações que ampliam sua capacidade de agir. Por exemplo, trocar "eu não consigo" por "ainda não descobri como, mas posso aprender" muda completamente a postura diante de um desafio. O fato externo pode ser o mesmo, mas a leitura interna se transforma. E para reforçar essas novas crenças, Robbins fala sobre o poder da repetição associada à emoção. Não é apenas repetir frases como um robô. É vivenciar mentalmente e fisicamente o estado em que essa crença é verdadeira. É sentir no corpo a energia de já estar vivendo de acordo com ela. Isso cria conexões neurais mais fortes, tornando a nova crença cada vez mais automática. Mas aqui vem a parte que poucos têm coragem de encarar. Ao adotar novas crenças, você inevitavelmente vai se afastar de pessoas, lugares e hábitos que reforçam as antigas. A mudança real cria rupturas. Amizades podem se desfazer, rotinas podem se tornar insuportáveis. E a versão antiga de você vai tentar lutar para sobreviver. Essa resistência interna é como um fantasma que assombra o corredor da sua nova casa mental. Ele vai sussurrar que era mais seguro antes, que era mais fácil, que a mudança é arriscada demais. Mas, como Robbins afirma, o maior risco é viver preso a um padrão que te leva a um destino que você não quer. E nesse ponto, o jogo se torna existencial. Você precisa decidir se prefere a falsa segurança de uma prisão confortável ou a liberdade desconfortável de um território desconhecido. Uma escolha que, uma vez feita, molda o resto da sua vida. Ao longo do caminho, você vai descobrir que o poder sem limites não é um estado constante de confiança e energia. Ele é, na verdade, a capacidade de se reconstruir todas as vezes que a vida destruir o que você construiu.
É a habilidade de não se apegar tanto às suas próprias ideias a ponto de se tornar escravo delas. Nos próximos passos dessa jornada, vamos explorar como Robbins conecta essas mudanças internas a ações concretas que transformam o mundo externo. Porque todo poder mental que não se traduz em ação é apenas ilusão. E no jogo da vida não basta saber, é preciso fazer. O pensamento, por mais poderoso que seja, não altera o mundo físico até que se transforme em ação. Robbins insiste: conhecimento sem ação é apenas potencial desperdiçado. E essa é a armadilha na qual muitos caem. Vivem acumulando informações, assistem palestras, leem livros, fazem cursos, mas não atravessam a fronteira que separa o que sabem do que fazem. Essa fronteira é perigosa. É o território onde as desculpas se tornam mais sedutoras. Ainda não estou pronto. Preciso aprender mais antes. Não é o momento ideal. Mas, como Robbins aponta, o momento ideal nunca chega. Ele é criado no instante em que você decide agir. E essa decisão não é mágica. Ela começa pequena. Ele fala sobre o poder de movimentos imediatos, quase insignificantes, que rompem o padrão e criam um efeito dominó. Um telefonema que você vinha evitando, um e-mail que ficou semanas na caixa de rascunhos, uma conversa difícil adiada há meses. Cada uma dessas ações, quando finalmente executadas, envia ao seu cérebro uma mensagem clara: eu comando. No entanto, há algo sombrio aqui. O cérebro não é um servo obediente. Ele é, muitas vezes, um rebelde silencioso. Ele quer economizar energia, quer manter você nos caminhos conhecidos, quer evitar desconforto. É por isso que Robbins enfatiza a importância de criar sistemas externos que forcem a consistência, mesmo quando a motivação falha. Um desses sistemas é a criação de rituais diários. Não se trata de hábitos automáticos, mas de práticas intencionais que alinham corpo e mente com o estado necessário para alcançar seus objetivos. Pode ser algo físico, como um treino matinal, algo mental, como meditação ou visualização, ou algo social, como uma conversa de alinhamento com alguém que te inspire. O importante é que o ritual atue como um gatilho para entrar no modo certo. E aqui entra a conexão com um dos conceitos mais fortes do livro: a fisiologia como porta de entrada para estados mentais. Robbins mostra que emoção e movimento estão ligados de forma inseparável. A postura de alguém deprimido é diferente da postura de alguém confiante. A respiração de quem está ansioso é diferente da de quem está calmo. Ao mudar deliberadamente esses aspectos físicos, você força seu sistema nervoso a acessar estados emocionais específicos. É como se, ao ajustar o corpo, você estivesse digitando um comando secreto que muda o comportamento da sua mente. Essa ideia pode parecer simples, mas carrega um peso imenso. Significa que você não precisa esperar sentir-se motivado para agir. Você pode agir primeiro e deixar que a emoção siga o movimento. Outro ponto que Robbins martela é a clareza de objetivos. Ele não fala de sonhos vagos ou intenções soltas no ar, mas de metas tão específicas que você pode quase tocá-las mentalmente. Ele propõe responder perguntas como: o que exatamente eu quero? Por que quero isso? O que estarei vendo, ouvindo e sentindo quando alcançar? Quanto mais detalhada for essa visão, mais ela funciona como um ímã, puxando você para frente. Mas, no tom sombrio que combina com nossa reflexão, aqui vai um alerta: clareza sem compromisso é só fantasia. Robbins diz que compromisso verdadeiro significa cortar as rotas de fuga. Significa eliminar o plano B e se colocar em uma posição onde a única saída é avançar. É arriscado, desconfortável, e é por isso que funciona. Uma vez que você tem clareza e compromisso, entra em cena a modelagem. Encontrar alguém que já fez o que você quer fazer, analisar o que essa pessoa pensa, sente e faz, e então incorporar essas estratégias na sua própria vida. Mas cuidado, modelar não é idolatrar. É extrair a essência do método e adaptá-lo à sua realidade, sem perder a autenticidade. Para reforçar essa transformação, Robbins sugere o que ele chama de feedback massivo.
Isso significa agir, medir os resultados e ajustar rapidamente, sem apego ao método original. Se algo não está funcionando, mude. Não se prenda a uma estratégia falha apenas porque investiu tempo nela. Esse ponto revela um dos maiores erros humanos: a teimosia disfarçada de persistência. Persistir é manter o objetivo. Teimar é se apegar ao caminho, mesmo quando ele leva a um beco sem saída. Robbins diz que os mais bem-sucedidos são implacáveis com o destino, mas flexíveis com a rota. E nesse processo, a velocidade é aliada. Pequenas vitórias rápidas criam um ciclo de confiança que alimenta a ação. Uma vez que você começa a acumular resultados, por menores que sejam, seu cérebro passa a acreditar que o sucesso é possível, e essa crença reforçada acelera o movimento. Mas há um lado obscuro que não pode ser ignorado. Quanto mais você cresce, mais resistência encontrará. Pessoas próximas podem sentir-se ameaçadas pela sua mudança. Situações novas vão testar a sua resiliência. Obstáculos inesperados vão tentar empurrá-lo de volta para o ponto de partida. Robbins não romantiza essa jornada. Ele deixa claro que o caminho é desafiador e que a diferença entre quem chega e quem desiste está na capacidade de manter o curso, mesmo quando a tempestade parece interminável. E talvez aqui esteja a essência do poder sem limites. Não é sobre viver sem medo, mas sobre agir apesar dele. É sobre reconhecer que a vida vai testar suas novas crenças e hábitos e que a verdadeira vitória não é não cair, mas se levantar todas as vezes que for derrubado. Nos próximos momentos desta jornada, vamos entrar na camada final. Como sustentar essa transformação ao longo do tempo e impedir que velhos padrões recapturem o controle. Porque mudar é difícil, mas manter a mudança é onde a maioria fracassa. O verdadeiro desafio não é mudar, é permanecer mudado. Robbins deixa claro que a mente humana tem uma tendência natural a retornar ao conhecido, mesmo quando o conhecido é desconfortável. Esse impulso silencioso, quase invisível, é como a correnteza de um rio subterrâneo. Você pode nadar contra ela por um tempo, mas se relaxar a atenção, ela te leva de volta para onde começou. Por isso, sustentar a transformação exige vigilância constante. É aqui que muitas jornadas se perdem, não por falta de força, mas por excesso de confiança. O perigo está em acreditar que, por já ter vencido uma batalha, a guerra acabou. Não acabou. A vida é um campo de testes contínuo, e cada dia traz armadilhas disfarçadas de rotina. Robbins propõe uma estratégia simples e ao mesmo tempo implacável: revisão diária. Assim como um navegador ajusta o curso do barco todos os dias para não se perder no mar, você deve revisar constantemente seus pensamentos, suas ações e seus resultados. 5 minutos de ajuste mental podem evitar semanas de desvio. Essa revisão não é apenas mental, ela é também física e emocional. Pergunte-se: como está a minha energia hoje? Estou agindo de acordo com minhas novas crenças? Meu corpo está transmitindo a postura do futuro que quero criar ou a postura do passado que quero abandonar? Outro ponto central é manter os gatilhos positivos ativos. Isso significa continuar cultivando âncoras emocionais, rituais e hábitos que mantêm sua mente alinhada com o estado desejado. Robbins fala sobre a importância de não deixar que esses gatilhos se apaguem. É como uma fogueira. Se você parar de alimentá-la, as chamas não morrem de uma vez, mas o frio volta aos poucos, quase sem ser notado. E aqui entra um aspecto sombrio, mas libertador. Você precisa aceitar que a disciplina não é temporária. Ela não é uma ponte que se atravessa e depois se abandona. É uma estrada que precisa ser percorrida todos os dias. Quem acredita que pode relaxar depois de conquistar algo, inevitavelmente começa a regredir. Outro pilar da manutenção da mudança é o ambiente. Robbins é direto. Se você permanece cercado pelas mesmas influências que reforçavam seus antigos padrões, a recaída é apenas uma questão de tempo. Isso não significa cortar relações de forma impiedosa, mas exige consciência sobre com quem e com o que você está se conectando. Pessoas, conteúdos, lugares, tudo influencia.
O ambiente ideal não é apenas aquele que te apoia, mas aquele que te desafia a continuar crescendo. Amigos que te lembram dos seus compromissos, mentores que te pressionam a sair da zona de conforto, espaços que estimulam produtividade. Tudo isso atua como uma rede de segurança contra a força gravitacional do passado. E não se engane, essa rede não é para evitar quedas, mas para garantir que quando você cair, não caia tão fundo a ponto de perder a força de voltar. Robbins também fala sobre a importância de novos objetivos. O ser humano é movido por progresso, não por perfeição. Quando você alcança uma meta e para, sua energia começa a se dissipar. Por isso, ao atingir um objetivo, estabeleça outro imediatamente, não como uma fuga, mas como um chamado constante para o próximo nível. Essa mentalidade mantém a máquina em movimento. É como um atleta que, ao vencer uma competição, já começa a se preparar para a próxima. Ele sabe que, se parar, perde o ritmo, e o corpo, assim como a mente, se adapta à inércia tão rápido quanto se adapta ao esforço. Mas talvez a lição mais profunda de Robbins sobre manutenção da mudança seja esta. O poder sem limites não é um estado fixo, mas um ciclo. É construir, expandir, sustentar e, inevitavelmente, reconstruir. Porque a vida vai testar suas fundações. Sempre. Quando isso acontecer, você terá duas escolhas: encarar o teste como um sinal de que não deu certo, ou como uma oportunidade de fortalecer ainda mais o que foi criado. E é aqui que a maioria se perde, interpretando desafios como provas de que devem desistir, quando na verdade são convites para se tornar mais forte. Ao entender isso, você começa a ver que cada queda é, na verdade, parte do treinamento. Cada vez que volta mais rápido, cada vez que se levanta com mais clareza, você prova para si mesmo que já não é a mesma pessoa que começou essa jornada. E talvez no silêncio após todas essas batalhas internas, você perceba a verdadeira essência do que Robbins quis dizer. O poder sem limites não é sobre conquistar tudo o que deseja, mas sobre tornar-se a pessoa capaz de criar, recriar e sustentar qualquer realidade que escolher viver. Essa é a liberdade definitiva. Não a ausência de dificuldades, mas a certeza de que nenhuma dificuldade é capaz de quebrar o que você se tornou. E se você chegou até aqui, já sabe, o trabalho não termina quando o vídeo acaba. O próximo passo começa agora, no momento em que você decidir transformar essas palavras em ação. No fim de toda grande jornada, há sempre um momento de silêncio. Não aquele silêncio vazio, mas um silêncio pesado, carregado de significados que as palavras não conseguem conter. É nesse instante que a transformação verdadeira acontece. Não no grito da vitória, mas na respiração profunda de quem sabe que se tornou diferente. O poder sem limites que Robbins descreve não é uma fórmula mágica, não é uma lista de passos que você segue e nunca mais enfrenta dificuldades. É, antes de tudo, uma nova relação com o próprio limite. É olhar para ele, reconhecê-lo e, ainda assim, atravessá-lo. Quantas vezes ao longo desta reflexão você sentiu aquela resistência interna? Aquela voz que dizia, isso não é para mim, ou não é tão simples assim. Essa voz é o eco dos seus velhos padrões, tentando preservar o território que sempre controlaram. É como uma sombra que teme desaparecer quando a luz entra, e é por isso que a mudança incomoda tanto. Ela não é só construção, ela é destruição. Mas há algo libertador nesse processo. Perceber que nada está completamente fixo, que a identidade não é uma prisão, mas uma obra em constante reforma. Que a cada dia você pode acrescentar uma nova peça, reforçar uma estrutura ou derrubar uma parede inteira. Talvez seja isso que Robbins quis dizer o tempo todo, que não existe um ponto final onde você chega e pronto, está tudo resolvido. O poder sem limites é um estado de criação contínua. É estar sempre disposto a revisar, ajustar, melhorar. É recusar a ideia de que já está pronto. E aqui entra a verdade mais sombria, aquela que poucos estão dispostos a encarar. Se você não decide conscientemente o que construir, o mundo decide por você. E o mundo raramente constrói algo que sirva ao seu propósito. A inércia molda, a distração preenche,
o medo cimenta. E sem perceber, você acorda um dia vivendo uma vida que não projetou. A boa notícia, e o peso dessa boa notícia, é que você pode mudar isso agora. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem. Agora, o momento em que você decide agir é o momento em que as engrenagens começam a girar. E mesmo que seja devagar no começo, o movimento cria mais movimento. Robbins não romantiza esse caminho. Ele sabe, e você agora também sabe, que haverá recaídas, dias ruins, momentos de dúvida. Mas é justamente nesses momentos que você prova quem realmente se tornou. Não é quando tudo vai bem que você confirma a sua força. É quando o chão cede, e mesmo assim, você encontra uma maneira de se levantar. E se há algo que você deve levar daqui é isso: não espere se sentir pronto para começar. A prontidão é um mito. Comece imperfeito, avance inseguro, haja mesmo sem saber o resultado. Porque cada passo que você dá, fora do território conhecido, é um voto na pessoa que você quer ser. Se você está assistindo a este vídeo agora, talvez seja porque, lá no fundo, algo em você já sabia que estava na hora. Talvez não seja coincidência. Talvez esta seja a conversa que você precisava ouvir para acender de vez a chama que estava quase apagando. E se for esse o caso, então não deixe que essa chama se apague de novo. Alimente-a todos os dias, com ação, com disciplina, com escolhas que honrem o futuro que você quer criar. Porque, no fim, não é sobre ter poder sem limites. É sobre viver como alguém que já entendeu que esse poder sempre esteve ali, esperando para ser usado. Agora, a decisão é sua. Você pode fechar este vídeo, voltar para a rotina e deixar que tudo isso se torne apenas mais um conteúdo que você consumiu. Ou pode decidir que hoje é o dia em que você começou a escrever uma nova história. O Sombra do Saber vai continuar aqui, trazendo reflexões, histórias e ideias para quem tem coragem de olhar para dentro. Mas nada disso substitui o passo que só você pode dar. E lembre-se, a escuridão não é o fim. É apenas o lugar onde a luz ainda não chegou.